buenos días a todos y todas quienes nos escuchan. Estamos acá en un nuevo capítulo, más un capítulo de Enlace Brasil, junto a mi amiga Patti. Buenos días, Patti, muy feliz 2025, muy próspero 2025 y que este proyecto que nació en 2024 tenga un próspero futuro también. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás tú? Todo bien por acá, contenta de volver con un capítulo más en español, un capítulo más. Yo aprendí, ¿viste, Boris? Y feliz 2025 a todos los que nos están siguiendo, que nos están escuchando por LinkedIn, viéndonos por las distintas redes sociales. Feliz y venimos hoy con un tema que mucha gente pregunta. Hablamos mucho el año pasado del tema de la cultura, vamos a seguir hablando porque eso es fundamental, pero hay otro tema que impacta mucho, nos preguntan siempre y asusta un poco al emprendedor cuando hablamos de Brasil, que son los tributos. No sé si tú sabías, Boris, pero hay más de 90 tipos de tributos distintos en Brasil. No tenía la menor idea, la verdad. Sí, Ya sabía que es complejo, además, como ya hemos hablado también innumerables veces, es un continente, tiene 26 estados, municipios, y cada uno de ellos hace su trabajo en el mundo tributario. y hoy para hablar de ese tema que es bastante relevante, nosotros vamos a contar con dos, claro, siempre teníamos invitados de lujo, pero hoy tenemos dos, al Ítalo Cuña y al Igor Azevedo, porque los dos son brasileños y hoy nosotros vamos a hacer un programa distinto. Ahí sí que va a ser en portuñol avanzado acá. Nosotros vamos a hablar en portugués y en español. Y Ítalo nos va a contar un poco más de su trayectoria, pero es especialista en derecho empresarial. Tiene mucha experiencia en captación de inversiones, contratos administrativos, privatizaciones. Y también con Igor, que es su socio, uno de los fundadores también de SAFI, que es contador y es especialista. Safe, safe. SAFI sí, SAFI. Aquí estamos con la discusión, ¿será SAFI? Si se habla SAFI o SAFI, pero SAFI. Igor es un especialista en planificación fiscal. En toda la gestión contable de empresas de tecnología, están muy acostumbrados a trabajar con startups. También tiene mucha experiencia en M&A internacional y nacional en Brasil. Así que los vamos a invitar y conocer más. Y hoy nos vamos a enfocar más en lo que pasa en Brasil. Después vamos a tener espacio para contar más de Chile e ir revisando estas diferencias para los que quieren transitar entre los dos países. Exactamente. De hecho, Listo. como decías, Patti, esta pregunta es muy común. a En general, el emprendedor chileno que mira poco Brasil lo ve a distancia por el tema de idiomas, lo ve a distancia por un tema más cultural, y ya cuando empieza a investigar un poquito más y se da cuenta que además, desde el punto de vista societario, tributario, es bastante más complejo que en Chile, ya como que se le están quitando las ganas. La buena noticia es que existen amigos como Seifi y que pueden facilitar ese mundo, esa llegada, ese aterrizaje y como cada uno, y vamos a conversar un poco de eso, cada industria tiene sus particularidades. En español voy a tratar de falar divagar para que Ítalo e Igor me entiendan. Y cuando pueda voy a portuñolear. Y nada, voy a darle la bienvenida. Ahí van a aparecer en pantalla nuestros queridos amigos. Y si ven ahí están, vamos a sacar estos GC. Don Igor, Don Ítalo, bienvenidos a Enlace Brasil, nuestro programa de conexión
entre Chile e Brasil para fazer inovação? Primeiro, a gente gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouco da história, como é que vocês chegaram a fundar essa empresa, de onde nasce, quais eram o que impulsionou a fazer isso, a instituir a SAFe, e um pouco da história de vocês. Muchas gracias. Vou tentar hablar un poquito en portuñol, pero las línguas son muy cerca, muy parecidas. Então, acredito que, mesmo que eu falasse 100% em português, vocês me entenderiam. Ainda bem, é uma vantagem do nosso continente aqui, e que a gente tem que estar mais próximo. Até é uma missão da SAFe, no ano 2025, aproximar a América Latina, que fala espanhol, da América Latina, que fala português. E aí a gente possa crescer cada vez mais, né? Nossa distância, essa barreira aí cultural e de idioma é muito pequena se a gente considerar com outros países. Então, Boris, Patrícia, muito obrigado. Muchas gracias por esta oportunidade de estar acá hablando com vocês. É uma oportunidade muito legal para a gente. Falando um pouquinho do histórico da SAFe, né? Eu me formei em Direito numa das 3 maiores universidades aqui do Brasil. A mesma universidade que o Igor se formou, a gente se conheceu lá. Ele fazendo contabilidade / administração, ele tem muitas graduações, tem muitas faculdades, então eu não sei nem exatamente tudo que ele já fez, como ele se formou lá na UF, qual foi o curso. E aí a gente se conheceu lá, mas a gente ficou 10 anos aí distantes, né? Enquanto isso, eu fundei com o Lucas Mantovani a SAFe Consultoria, que é uma empresa que ajuda outras empresas a diminuírem riscos de compliance, trabalhista, a conquistarem investimentos de forma segura. Então, a gente já viabilizou mais de 50 milhões de reais em investimentos nos últimos 5 anos, e nosso trabalho é crescer ainda mais com isso. Esse ano agora, o Igor estava buscando um desafio na carreira dele, saindo de uma grande Big Four, né? Grande Big Four ser redundante, né? Saindo de uma Big Four, a gente conversou, eu já tinha vontade de entrar no ramo contábil para fazer justamente o que a gente faz aqui de melhor, que é ajudar a viabilizar os sonhos de empreendedores. E conversamos, e o Igor falou, será que a gente não consegue fazer algo junto? Falei com ele, pensou a mesma coisa. E aí nasceu a SAFe Contabilidade, que é a empresa da qual ele é um dos fundadores, e que a gente começou esse braço de contabilidade, e que a gente ajuda muitas empresas do Chile, da Argentina, da Bolívia também, Peru, Uruguai, a virem para o Brasil e conquistarem o mercado brasileiro. Porque tem muitas soluções que nós não temos no mercado brasileiro, que estão hoje nos nossos países vizinhos, nossos amigos da América Latina, e que nós precisamos. A Rappi é um exemplo. Nasceu na Colômbia, acredito, veio para o Brasil. Mercado Livre é um grande exemplo. Nasceu na Argentina, veio para o Brasil. E agora está no México, né? Já saiu da América Latina também. Já está no mundo todo. Então, o Brasil ele é um bom roteiro de crescimento, e o Brasil precisa da ajuda dos nossos irmãos que falam espanhol. Acho que a gente consegue se comunicar mesmo assim. Obrigada, Ítalo. E agora a gente gostaria de saber um pouco também do Igor. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, Boris, Paty. É uma honra estar aqui com vocês. Primeiramente, um feliz 2025 para todo mundo. Como o Ítalo já trouxe aí no começo, a gente se conhece há mais de 10 anos, a gente fez faculdade junto. Na época eu fazia administração, só para
dar um adendo. Depois eu acabei realizando umas outras graduações e pós-graduações, sempre buscando aprimorar mais para esse lado de entender esse mercado nosso aqui, porque a gente vai conversar hoje, vocês vão ver que o mercado contábil e empresarial aqui no Brasil ele é um pouco complexo, mas não é um bicho de 7 cabeças no final do dia. E no ano passado a gente se juntou forças aí, o jurídico com o contábil, e a gente vem construindo aí uma empresa que busca ser um facilitador dos empreendedores. Eu costumo conversar com cada um dos nossos clientes aqui que a nossa ideia é desburocratizar a empresa. Ele faz o que... Quem abre uma empresa não abre pensando em cuidar do direito ou cuidar da contabilidade. Ele abre porque ele é muito bom numa operação. Ele cuida da operação dele e a gente cuida de toda a burocracia para ele dormir tranquilo, só preocupado em vender mais, em gerar mais negócios para ele, que toda a parte ali burocrática em volta a gente garante para ele. Então é basicamente isso. A gente tem um trabalho aqui bem forte de trazer empresas para o Brasil, principalmente aqui desses nossos países vizinhos. A gente tem já bastante cliente aqui na nossa carteira que a gente cuida desse processo de nacionalizar eles, de trazer essa galera aqui para o Brasil, até porque a gente tem um país de dimensões que é quase um continente sozinho, então é um mercado bem interessante. E os nossos vizinhos aqui têm empresas incríveis, tem vários serviços muito interessantes que, quando vêm para o Brasil, eles descobrem que tem um mercado muito amplo, um mercado muito vantajoso. Então, eles vêm para cá, a gente desburocratiza, a gente ensina um pouco do tributo, a gente ensina a gerir, a gente faz um bom planejamento e a galera toda tem deslanchado bastante aqui no Brasil. Obrigada, Igor. A gente conversa com startups o tempo todo, passaram várias empresas daqui que já se estabeleceram no Brasil. O Brasil é bastante mais fragmentado em termos tributários e isso às vezes assusta um pouco. Então, contar com vocês aqui hoje é um luxo. Para contar um pouco mais, o primeiro passo, quando alguém decide ir para outro país, ir para o Brasil, qualquer um dos empreendedores que estejam vendo esse vídeo ou escutando a gente no Spotify, a primeira coisa qual é o primeiro passo? Como estabelecer a empresa? O que eles têm que... A primeira coisa para estabelecer a estrutura jurídica no Brasil. Boris, e se tu queres complementar algo, pero acá vamos tentar ir después podemos incluso poner aquí un subtítulo para nuestros compañeros, pero vamos a entender que esa es la primera pregunta que yo creo que nuestra audiencia se hace. ¿Cómo voy? Y eso he escuchado de muchos emprendedores en los distintos eventos, en los distintos trabajos que hemos hecho en conjunto con Boris. Quiero ir a Brasil, pero no sé cómo. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es el primer passo? Não, perfeito, Paty. O primeiro passo para quem vem aqui para o Brasil, quem quer empreender aqui no Brasil, é escolher qual tipo de empresa você quer abrir. Se você vai abrir basicamente com sócios ou se você vai abrir sozinho. Aqui no Brasil nós temos 2 tipos de jurídicos assim, de empresas, sendo bem simples mesmo. Você pode abrir com sócios ou você pode abrir sozinho. Essa é a primeira definição que a pessoa precisa ter para vir para cá. Porque se ele escolher abrir sozinho, ele vai ter alguns tipos de jurídicos liberados para ele, e se ele escolher abrir com sócios, ele tem outros tipos. Por exemplo, se quiser abrir uma limitada ou uma empresa SA, ele obrigatoriamente precisa ter sócios. Agora, se ele quiser ser uma unipessoal, aí ele já tem alguns limites de faturamento, algumas outras exigências, ele pode abrir sozinho. Então, o primeiro passo que precisa definir é se você vai ou não vai ter sócios no Brasil. Feito isso, abre as opções de empresas. Você pode abrir uma empresa limitada, que a participação do sócio na empresa é limitada ao capital dele, ou ele pode abrir uma empresa de uma sociedade anônima, que são as empresas mais comuns que a gente vê listada em bolsa e tudo mais. É uma participação por ações. Ele pode comprar e vender ações dessa empresa, e com isso já é um porte de empresa mais robusto, mais complexo. Ele já tem uma complexidade muito maior, fiscal, tributária, jurídica, mas é uma empresa já preparada para um crescimento muito mais robusto.
já é uma empresa praticamente pronta para fazer um compliance, uma boa governança e encaminhar para um IPO, para abrir a empresa em bolsa, para colocar a empresa já no livre mercado de uma forma bem prática, explicando assim. Feito isso, a gente tem que escolher o regime fiscal. Qual vai ser a forma de tributação que essa empresa vai ter aqui no Brasil? Como você disse lá na introdução, nós temos aqui mais de 90 tipos de impostos. E nós temos isso segregado em 3 tipos fiscais majoritários. O primeiro é o Simples Nacional, que ele tem o nome de simples porque ele dá uma enxugada nas suas obrigações fiscais. Não é que ele diminui sua carga tributária, mas ele dá uma enxugada. Em vez de você pagar para prefeitura, estado e governo federal de formas distintas, ele agrupa tudo numa única guia, você faz lá o cálculo dentro do portal do Simples Nacional e ele emite uma única guia. Esse regime tem uma baixa complexidade, porque ele não demanda muitas operações aqui tributárias, mas ele tem algumas regras. Por exemplo, ele não pode ter como sócio majoritário uma pessoa que não seja totalmente residente no Mercosul. Então, se não for um morador do Mercosul, está fora. Ele tem um limite de faturamento de 4,8 milhões de reais. Não pode faturar mais do que isso. E ele tem algumas atividades que são impeditivas. Por exemplo, mercado financeiro, qualquer tipo de atividade do mercado financeiro. Prestação de terceirização de mão de obra também não pode. Tem alguns tipos de serviços que estão excluídos de ser Simples Nacional. O próximo regime tributário, que já começa a aumentar a complexidade, é o lucro presumido, que ele funciona muito bem em negócios que têm margens muito altas, geralmente tecnologia, serviços muito especializados, porque ele tem uma margem de presunção ali que vai de 8%, 16% a 32%, e você calcula os impostos ali, os estaduais, federais e municipais, individualmente, já tem as entregas já, uma para a prefeitura, uma para o estado, uma para a Receita Federal, de forma individualizada, mas você calcula em cima de uma presunção do seu faturamento. E, por último, a gente tem o lucro real, que é o regime mais complexo que a gente tem aqui no Brasil, que são para empresas que têm altos custos operacionais, que precisam recuperar crédito tributário, que tem muita entrada de nota, ou uma despesa muito alta com uma margem muito baixa. Nesse regime, a gente consegue compensar todos os gastos que a empresa tem e abater isso para chegar numa alíquota efetiva de lucro, que vai ser onde vai ter a base de cálculo de imposto. Esse regime ele é o mais complexo aqui no Brasil, mas dependendo da operação, se você tem uma margem muito curta, muito apertada, é o melhor regime para se operar aqui dentro do Brasil, porque dependendo da condição, ele chega a zerar o teu imposto no mês. Então, pode ser bem interessante. Então, o principal passo para quem vai vir para o Brasil é fazer um excelente planejamento, tanto na escolha da natureza da empresa, quanto na parte tributária. Porque, como todo mundo já sabe, o Brasil é um país que tem uma burocracia muito grande tributária. A gente tem 90 tributos, a gente tem obrigações fiscais estaduais, municipais, há muitas regras próprias. As regras mudam nos 27 estados, as regras mudam nos 5 mil municípios. Cada estado, cada cidade tem sua particularidade. Então, um bom planejamento tributário, um bom planejamento societário é o que eu recomendo para ser o primeiro passo para qualquer pessoa que pense em se nacionalizar aqui a sua empresa no Brasil. Porque eu já vi casos de empresas que não contaram com bom suporte, com bom planejamento e acabaram pagando muito mais imposto do que deveria, acabaram sendo penalizados porque esqueceram, às vezes, uma obrigação ou outra contábil ou acessória que gera multa, gera penalidade. Isso acaba sendo um desgaste, um estresse muito grande para o empreendedor aqui. Então, meu conselho inicial é faça um bom planejamento e conte com uma pessoa ou uma empresa que conheça bem o Brasil, que conheça as nossas legislação tributária, que conheça os nossos regimes todos, tanto os fiscais quanto da natureza jurídica das empresas, para que a gente consiga traçar um plano que, depois, eu digo que corrigir um plano estratégico numa empresa que está iniciando pode custar muito caro do que um bom planejamento inicial. Então, o meu conselho é planejem bastante. Contem com uma boa assessoria. E também, né, um ponto aí extra é você ter contar com uma assessoria que conhece o teu mercado, né? Então, se você é uma startup, buscar uma empresa que atenda startups. Se você
trabalha com tecnologia, uma empresa que atende tecnologia, a Safe faz os dois. Mas se você, por exemplo, está vindo para o Brasil abrir uma empresa de engenharia civil que faz projetos de construção de prédios, de casas, talvez faça sentido buscar uma empresa especializada nisso. Tá? Por quê? Porque cada regime tributário, cada mercado tem suas especificidades. Tá? E quando a gente está falando ali de abertura, queria até, Igor, se você puder um pouquinho trazer para a gente como seria o passo a passo. Né? Caso a pessoa, o empreendedor, ele venha abrir uma empresa no Brasil, sozinho ele precisa do CPF. Então primeiro ele faz ali, vai buscar a obtenção do CPF, depois ele entra na fase de escolha do tipo societário, né? E aí vai precisar da cópia do passaporte, vai precisar de um representante legal no Brasil, o comprovante de residência no exterior, a tradução, vai precisar traduzir num cartório toda essa documentação, né? Para poder realmente abrir a empresa que, se ele quiser fazer sozinho. Com o sócio brasileiro é mais fácil, né, Igor? É mais fácil porque o sócio brasileiro já se torna um representante legal da empresa. Mas o processo de você abrir sozinho, sendo estrangeiro, ou ser sócio de uma empresa é exatamente o mesmo. Você precisa seguir alguns trâmites legais aqui no Brasil. Você precisa, antes de mais nada, antes de dar qualquer tipo de entrada na junta comercial, que é onde a gente abre as nossas empresas aqui, você precisa ter um documento, um Registro Nacional de Estrangeiro, é o RNE. Você precisa tirar esse documento você tira na Polícia Federal aqui no Brasil. O integrante do Mercosul tem facilidade para tirar esse documento. Se você for de um outro bloco econômico, tem algumas outras burocracias que precisam seguir, precisa de passaporte, consulado, tipos de visto, tem uma burocracia aí um pouco maior. Mas para o Mercosul, aqui para os nossos países vizinhos, é bem tranquilo. É basicamente apresenta seu documento de identidade, / seu passaporte do seu país de origem, vai aqui na Polícia Federal, dá a entrada e tira o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro, e ele funciona como um documento de identidade aqui do Brasil, que é o documento que a gente tira logo assim que a gente nasce. Você vai ter um documento de identidade e passa a ter um CPF aqui no Brasil. O CPF é onde é registrado toda a parte tributária, todo o registro do cidadão aqui no Brasil. É o cadastro de pessoa física. Com isso, você já está apto a ter uma empresa aqui no Brasil, seja como sócio ou seja como sendo abrindo uma empresa sozinho. Então, tem esse passo aí anterior que tem que ter na pessoa física, mas basicamente não tem grandes burocracias nisso. A diferença é que, se for um sócio individual, você vai precisar nomear um representante brasileiro, porque o governo entende que por você ser 100%, não ser nacional, não ser nacionalizado, você vai ter algumas dificuldades com a burocracia, com a legislação, com a regra, e ele recomenda que você tenha um representante no Brasil, alguém domiciliado aqui dentro, que possa te ajudar com todos esses trâmites. E no caso de você já ter um sócio, esse sócio ser brasileiro, esse sócio automaticamente se torna esse representante. Perfeito. Igor, essa é uma pergunta que sempre fazem para a gente. Para a pessoa ter o CPF, para os que estão escutando, por exemplo, em Chile, o CPF é como o RUT acá em Chile. E não precisa estar residindo no Brasil. Ele não precisa já ter uma residência fixa no Brasil. Nesse caso. Ele precisa estar no processo de vir para o Brasil. Ele tem que provar que ele vai ter algum tipo de vínculo com o Brasil. Seja moradia, seja empreender no Brasil. Mas não necessariamente ele precisa estar construindo uma casa aqui, alugando, comprando, enfim. Ele pode mostrar que ele quer ter um tipo de vínculo com o Brasil. E que necessite desse CPF. Super. E na experiência que vocês têm tido na Safe, quais dos regimes mais têm sido utilizados pelas startups que se instalam? Então, majoritariamente, elas vêm para o Brasil utilizando o Simples Nacional por conta da baixa complexidade. Porque você paga uma taxa de imposto ali sobre o seu faturamento bruto, que às vezes pode acabar não sendo tão vantajoso tributariamente, mas ele te isenta de várias outras responsabilidades e entregas nesse começo.
Então, no movimento da pessoa vir para o Brasil, testar o mercado, validar o seu produto, a gente recomenda que venha no regime mais simples possível, porque aí, se não der certo, que a gente vê acontecer, sei lá, com 2% dos casos, 1%, é mais fácil de fechar, é mais fácil de encerrar, não tem grandes preocupações. Mas o que tem acontecido com 98%, 99% dos nossos clientes, vem com Simples Nacional, passa um ano, no ano seguinte a gente já desenquadra, já vai para um presumido, para um lucro real, que aí efetivamente já consolidou a empresa, a gente consegue criar uma maior robustez jurídica, uma maior robustez tributária, e com isso a gente faz a empresa ganhar impulso para crescimento. Porque já mostrei para vários clientes, e posso trazer aqui um pouco mais na frente da nossa conversa, que o que você paga de imposto no Simples Nacional por essa simplicidade, dependendo do seu faturamento, chega a ser 10%, 15% a mais do que você pagaria nos outros regimes tributários. Então, com isso, a gente recomenda que desenquadre, porque esse dinheiro que vai de imposto, você pode investir na expansão da sua operação, na criação de novos produtos. Então, a gente sempre recomenda que vá para esses regimes tributários que permitem uma melhor apuração individual dos impostos, não tão simplificada quanto o Simples Nacional. Ou Super. também esse dinheiro pode virar um pouquinho mais de ganância, de lucro, que é o motivo pelo qual a gente empreende, né? Claro. E no caso de um investidor, alguém que queira investir, a gente também tem no nosso ecossistema muitos investidores, anjo e aceleradoras, incubadoras e outros que gostariam ou les gustaría ahora me salió el portuñol máximo, que gostariam de investir nas empresas que estão já no Brasil, em startups brasileiras. Como funciona, que passos, que conselhos vocês dariam, por exemplo, para quem quer investir em startups brasileiras estando fora ou sendo estrangeiro? Olha, quando a gente está falando de investimento em startups no Brasil, o Brasil ele tem uma estrutura bastante sui generis. Então, quando eu até trouxe aqui o latim, então estamos misturando espanhol, português e latim agora. Mas é uma estrutura bastante diferenciada e preocupante para o investidor estrangeiro. Porque no Brasil, se o investidor estiver no contrato social, que é como se fosse a certidão de nascimento da empresa, como se fosse o documento que rege a empresa para o governo, ele tem responsabilidade por tudo que a empresa faz. Então, digamos que eu, Ítalo, digamos que eu não fosse brasileiro, vim aqui para o Brasil, peguei o registro nacional de estrangeiro, entrei no contrato social de uma empresa. Se essa empresa quebrar, se essa empresa falir, se essa empresa não tiver como arcar com os seus prejuízos, e se ela for uma empresa limitada, eu poderei ter que arcar com isso com o meu patrimônio pessoal até. Então é muito arriscado para o investidor, tá? Ainda mais o investidor estrangeiro. Por quê? Para o investidor que não mora no Brasil, que não é brasileiro, tudo que ele vai fazer aqui custa mais. Ele vai ter que contratar um advogado que vai cobrar mais dele, porque vai ter que falar inglês, vai ter que falar espanhol. Ele vai contratar um contador também que vai cobrar mais dele, simplesmente para poder entender o que ele precisa. Então é tudo muito mais caro. O que a gente indica? Quando vai se fazer esse tipo de investimento, muitas vezes é melhor fazer isso utilizando uma estrutura em um terceiro país. A abertura de uma companhia limitada, uma LLC em Delaware, nos Estados Unidos,
pode ajudar esse investimento a funcionar um pouco melhor, utilizando uma estrutura de um SAFE. O que é um SAFE? É o Simple Agreement for Future Equity. E VC assim, né? Várias línguas, tudo enrolado. O que é este contrato, este termo, este acordo? Ele diz, basicamente, que o investidor está colocando dinheiro para no futuro ter equity naquela empresa. Tá? Então a gente indica que seja feito assim, caso ele seja um investidor que vai investir sozinho, que não tem parceiros, que está fazendo ali um investimento muito autônomo, né? Caso ele vá investir no Brasil, aí ele teria que vir aqui e fazer um investimento tradicional. Mas assim, quando a gente está falando de investimento em startups, esse investidor não entra na empresa. Ele não deve aparecer no contrato social. Por quê? Porque isso gera risco para ele e dificulta a gestão do lado do empreendedor ou da empreendedora. Então, a gente precisa... Ele às vezes não precisa nem vir para o Brasil. Ele pode fechar o contrato, né, o contrato de mútuo conversível, que é um empréstimo conversível baseado no SAFE, aquele que eu acabei de dizer, para que isso ocorra no Brasil. Ele não precisa nem estar aqui no Brasil legalmente. Porém, se ele precisar questionar esse contrato, isso vai dar dor de cabeça. Tá? Então, se ele estiver fazendo em grupo esse investimento, pode ser mais fácil até que se abra uma holding no Brasil e se façam investimentos a partir dessa holding. O que você acha, Igor? Então, aqui no Brasil a gente tem como eu expliquei na pergunta anterior, a gente tem uma complexidade muito grande. Então, essa complexidade traz alguns riscos. E esse ponto que o Ítalo trouxe de você se tornar responsável por tudo que a empresa faz, como investidor que não tenha... Vamos pensar no investidor que não tenha a vontade de estar presente na operação da empresa. Ele quer ser mais um conselheiro, um assessor ali da empresa. Ele vai se expor a um risco aqui no Brasil muito grande. No caso das empresas limitadas, você pode vir a pagar com seu patrimônio, mas em quase todas as empresas, tipos de empresa aqui no Brasil, caso seja visto uma tendência de sonegação de imposto, uma omissão de declarações ou qualquer coisa contra o governo, contra o Estado, você pode vir a ser penalizado na sua pessoa física, independente do seu limite de capital, independente da sua participação, porque o governo entende que os sócios são solidários. Então, o caminho que o Ítalo trouxe de utilizar um terceiro país como base para a realização desse investimento, ou utilizar um mútuo, você consegue diminuir esses riscos e trazer uma melhor atratividade para esse investimento, até do ponto de vista da empresa mesmo, porque quando você traz um sócio estrangeiro para dentro do seu contrato, você começa a ter algumas outras burocracias. Você tem que registrar a entrada de dinheiro no Banco Central, para depois você fazer questão de repatriação dos lucros, porque o lucro do estrangeiro vai sair do país. Enfim, você tem algumas burocracias que você começa a ter por conta de você trazer esse estrangeiro para o seu contrato social. Então, eu acredito que o melhor caminho seja efetivamente utilizando o Delaware com a LLC, como o Ítalo disse, e até mesmo esse empréstimo conversível, que você faz o aporte, vira um assessor ali, um guia para essa empresa, e dando tudo certo, é aquilo que você quer, você mergulha de cabeça, investe e segue, porque você já tem a segurança de que você está investindo numa robustez, numa solidez de empresa. Mas para fazer investimentos ao início, eu recomendo essa estrutura um pouco mais organizada, um pouco mais técnica, assim, para te proteger na pessoa física. E também tem que fazer sentido financeiro, né, Igor? Se for ficar muito cara a estrutura, não vale a pena organizar aqui no Brasil. Isso, ou em Delaware. O investimento não pode ser muito caro, nem para o empreendedor, nem para o investidor. Exato. Bom, a gente foi passando... Oi, tá passando muito rápido. A gente já conversou sobre um pouco dos fundamentos jurídicos, da estruturação contábil, e
e também fiscal. E gostaria de ver com vocês como é a gestão, quais são os principais contratos. Outro tema que também perguntam e assustam um pouco é a questão trabalhista. Vocês poderiam contar um pouco para a gente como que é a contratação de pessoas e como funciona? No Chile, a gente tem bastante facilidade e flexibilidade nesse sentido. Como vocês apoiam os clientes de vocês enquanto a isso? Perfeito. Então, eu diria que contratação no Brasil é um pesadelo, até para as empresas brasileiras, tá? Por quê? Porque são muitas regrinhas. Você está submetido a sindicatos. Paty, qual que é a palavra de sindicato em espanhol que eu nem sei? É sindicato mesmo. Sindicato. Então, tá todo mundo me entendendo. Ó, Sim. Você tem sindicatos, e aí, dependendo de onde você tá, você tem que atender as regras daquele sindicato ali especificamente. Que ele pode ter uma convenção, né, onde essa convenção é meio que um acordo que os trabalhadores do sindicato fazem e que você, como empresa, tem que respeitar. Inclusive, a contabilidade é imprescindível para esse trabalho. Tá? Não só o jurídico, mas a contabilidade. O jurídico vai te ajudar com um bom contrato, vai te ajudar aí, olha, você deve contratar assim, daquela forma, mas é bastante complexo. Como é que hoje no Brasil você tem a contratação? O regime oficial de contratação no Brasil, para você ter uma pessoa física, né, uma pessoa mesmo, um humano trabalhando para você, é o CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, tá? O regime de contratação seletista, como a gente chama. Esse regime, ele vai exigir que você assine a carteira. É muito difícil de fazer uma demissão nesse regime. Ele tem impostos maiores. Você pode considerar, aí, Igor, me corrija se eu estiver errado, tá? Que quando você contrata alguém como CLT, você tem que adicionar, além do salário dessa pessoa, mais 30% de taxas, impostos e outras obrigações. Tô certo, Igor? É isso, nos regimes do lucro presumido e do lucro real é isso. No Simples Nacional tem um pouco de isenções aí nesses impostos, mas a média dá em torno de 30%. E aí isso gera mais um custo para você, e esse dinheiro não vai para o bolso do teu colaborador, do teu trabalhador, ele vai para o governo, no geral. Tá? Além desse custo, você tem uma dificuldade na demissão, porque você tem que comprovar a demissão. No ato da demissão existe uma multa rescisória que você tem que pagar. Então, é bastante complexa a contratação via CLT no Brasil, mas é a que vai te dar mais segurança para não ser processado. E se você for processado, você pode pagar tudo em dobro. Tá? E não é fácil de fugir. É bastante complexo. Existe um outro regime, mas aí é um regime de terceirização. Você não está contratando o Ítalo. Se você contratar via PJ, que é o que a gente chama de pessoa jurídica. É você contratar uma empresa, normalmente uma pessoa só, que vai te prestar um serviço ali. Só que a gente não recomenda essa contratação para o que ela não fizer sentido. Por exemplo, se você tiver a obrigação da pessoa estar na sua empresa, a obrigação da pessoa de cumprir horários, a obrigação da pessoa de seguir ordens suas, e você paga essa pessoa, você tem ali os 4 itens que vão determinar uma relação trabalhista. Então, se você contrata via empresa, né, via pessoa jurídica, uma pessoa que faz um trabalho de um regime CLT, é complexo, eu sei, você pode ser processado por essa pessoa e ter que pagar tudo que você não pagou como um trabalhador que a gente chama de registrado em carteira. Então, existe um risco considerável ali na contratação quando você não contrata CLT. Só que contratar CLT é muito mais caro, trabalhoso e engessado.
Só que não tem para onde fugir, pessoal. Tem algumas empresas que vão aparecer, vão falar, não, faz isso, faz aquilo que resolve. Aqui na Safe, a gente não fala para você o que não é 100% correto. Então é o seguinte, se a pessoa ela tiver subordinação, tiver todos os itens ali da relação de trabalho, ela vai ter vai ser um colaborador CLT, ou seja, quais são esses, né? Ser uma pessoa física, ter uma habitualidade, ou seja, todo dia essa pessoa trabalha para você ali 7 dias por semana, 6 dias por semana, 7 dias não pode, 6 dias por semana, 5 dias por semana, tá? Ela é obrigada a seguir o que você está falando, você paga ela adequadamente, e tem que ser aquela pessoa mesmo, tem que ser o Ítalo que vai prestar aquele serviço. Essa é uma relação de trabalho, e você vai ser processado, e vai ter que pagar mais depois. Então é melhor fazer certinho agora, organizado, e depois você faz isso. Para empresas de software é um pouco mais complexo, porque a maioria, hoje, dos desenvolvedores do Brasil não gostam do regime CLT, porque eles trabalham em mais de um lugar ao mesmo tempo, tá? Muitas vezes. Ou eles gostam de trabalhar 100% remoto, fazer o próprio horário. Então a gente conhece que eu tenho um amigo desenvolvedor que ele tem uma filha pequena. Então ele não trabalha de manhã. Porque ele leva a filha na escola, a filha fica em casa, ele não trabalha de manhã. E como PJ, ele pode falar para a empresa, eu não vou trabalhar de manhã. Eu vou estar on a partir de meio-dia e vou trocar ideia com vocês. E é isso. No caso do CLT, se no caso dele, se ele tivesse a obrigatoriedade de trabalhar durante o dia todo, teria que ser o regime CLT. Porque senão ele poderia processar essa empresa posteriormente. É muito complexo. Qual que é a melhor coisa? Conseguir uma boa contabilidade, um bom advogado. Uma boa contabilidade resolve a maioria desses problemas, tá? Mas o advogado vai te ajudar a ter um pouco mais de clareza. Conseguir um bom assessor ali que vai te ajudar a navegar por isso de forma adequada. Por quê? Não tem muita informação em espanhol, até um trabalho aqui que a gente quer fazer. Eu estou aprendendo espanhol, não sei muito ainda, então estou nem arriscando aqui com vocês hoje, tá? Mas tem pouca informação disponível e é algo que é um risco de ruína para o seu negócio. É um risco que pode fazer seu negócio quebrar, pode fazer você ter que fechar a empresa. Então é melhor fazer certinho desde o início. Igor, tem algum ponto aqui que você queria trazer que eu tenha esquecido? Não, é só que do ponto de vista contábil, existem algumas manobras que podem ser feitas para diminuir esse custo de contratação, para diminuir o custo desses impostos. As empresas do Simples Nacional, elas fazem contratações CLTs, que são esse regime que o Ítalo falou que é o mais seguro, com algumas reduções de encargos de impostos, em alguma parte dos seus anexos ali. Então, a gente sempre orienta que às vezes abra uma empresa para fazer a contratação dos funcionários nessa empresa, mesmo que a sua empresa opere num outro regime tributário. A gente tem alguns mecanismos legais, com suporte jurídico e contábil, para fazer essa contratação, reduzir o custo dela efetivo para o empreendedor no final. Então, o conselho do Ítalo é o mais importante, assim, procure uma pessoa que realmente entenda, um contador, um advogado, que efetivamente entenda o seu negócio, que consiga te assessorar e que entenda a CLT aqui no Brasil, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, entenda os regimes tributários, os encargos atrelados a isso, para que ele consiga te orientar, você chegar na menor alíquota de imposto dentro desses encargos aí, para garantir a segurança, porque não vale a pena arriscar efetivamente no Brasil. A justiça trabalhista, ela tem mudado um pouco aqui a mentalidade dela, mas majoritariamente ela é um algoz de todos os empreendedores. Embora traga algumas facilidades ali de parcelar o pagamento, mas bota muita multa, muito encargo, dobra às vezes valores de rescisão, enfim. É uma lei muito paternalista ao trabalhador. Então, recomendo que seja feito uma boa estrutura, um bom planejamento nessa parte de contratação, porque é um ofensor muito grande à empresa trabalhista aqui no Brasil. Isso que vocês comentaram de tecnologia, eu trabalhei vários anos em consultoria com consultores brasileiros e
E essa era uma questão, quase todo mundo quer trabalhar como PJ nessa área de desenvolvimento de software, porque também ele vai ganhar muito mais sendo PJ que entrando no sistema de CLT, mas aí fica essa dica de como as empresas podem se blindar, porque mesmo aceitando isso, ele pode em algum momento fazer ou seja, processar a empresa, mesmo estando como PJ. E isso é importante para que todas essas empresas, essas startups que queiram ir para o Brasil, não é para assustar, senão que é para prevenir, né? A gente imagina que vão ter um faturamento e uma capacidade de expansão e de escala que não tem, mas tem que observar esses detalhes para ter uma aterrissagem aí suave. E com relação também aos fornecedores, garantias, contratos de garantia com fornecedor, como funciona isso? O que vocês aconselham? No relacionamento com fornecedores? Sim, no relacionamento com fornecedores. Que garantias eu tenho? Porque quando a gente vai entrar em outro lugar que não tem ainda pleno conhecimento e uma relação que vai partir com o fornecedor, que dicas você daria? Porque aqui você tem uma carteira tanto de clientes como de fornecedores conhecida, entrando nesse âmbito mais incerto de outro país, o que as pessoas poderiam fazer, os founders, para se precaver? Perfeito. Fala, Igor. Do ponto de vista contábil, é muito mais simples. Eu vou até levantar a bola para o Ítalo cortar do ponto de vista jurídico aí para ele conseguir até esmiuçar isso mais com vocês. Do ponto de vista contábil, o que a gente precisa para ter uma segurança com relação de fornecedores? Um contrato de prestação de serviço ou de compra de mercadoria, realizar um contrato entre a sua empresa e a empresa que vai te fornecer, seja serviço, seja produto, e a emissão de notas fiscais. É obrigatório aqui no Brasil que toda prestação de serviço ou venda de mercadoria tenha a emissão de nota. Não é opcional, é obrigatório, então precisa ter a nota emitida com o tomador do serviço ou com o comprador do produto discriminado, bonitinho, os impostos ali na nota, descritos, destacados, até porque se você for de um regime como lucro real, você consegue fazer algum tipo de aproveitamento desses impostos, existe em base de crédito e tudo mais. Então, do ponto de vista contábil, é se garantir com um bom contrato e obrigar que o seu fornecedor te ofereça a nota fiscal. Sempre. Seja prestador de serviço, seja uma venda de produto, uma compra de terreno, qualquer coisa, exige a documentação fiscal que comprova aquela transação. Porque você precisa entregar declarações ao fisco, você precisa organizar a contabilidade da sua empresa, e esses são os documentos base para acontecer para fazer essa movimentação. Do ponto de vista jurídico, o Ítalo vai trazer alguns critérios que esses dois documentos precisam ter, mas contábil é só a existência desses dois documentos. Olha, do ponto de vista jurídico, a gente precisa realmente, assim, a nota fiscal é indispensável, tá? Ainda que exista se o seu fornecedor que não quiser te entregar, se ele falar que vai ser mais caro, exija ainda assim. É impossível você fazer negócio no Brasil sem nota fiscal de forma segura, tá? Porque a nota fiscal ela vai ser um registro ali inequívoco daquela transação. Mas, tão importante quanto a nota fiscal é um bom contrato. É um contrato que você tenha assegurando quando vai ser entregue, como vai ser entregue, se for serviço, como vai ser prestado, os termos. Tudo isso tem que ser assinado, estabelecido em contrato, e assinado para que, numa eventual necessidade, você possa realmente fazer a cobrança disso do teu fornecedor. Você possa exigir que o seu fornecedor entregue aquilo que foi contratado dele. Caso você não tenha um contrato, você não tenha nota fiscal, fica muito difícil provar
E a justiça no Brasil, estamos falando de um país de 220 milhões de habitantes, de dimensões continentais. Então, tudo aqui é mais devagar. Tá? Então, a justiça no Brasil ela é mais devagar também. Ou seja, se você não tiver um contrato assinado provando que houve aquilo, se você não tiver a transferência do Pix, pague sempre em Pix, pague no cartão, pague em transferência, mas tenha o comprovante do teu pagamento, tenha o comprovante da tua nota fiscal e o contrato. Porque muitas vezes você está lidando com um fornecedor que não é o ideal. Tá? E claro, a gente tem que fazer uma pesquisa prévia. Vamos pesquisar, vamos falar com outros empresários, empreendedores. Vamos falar com pessoas que tenham um conhecimento, que tenham referências. Vamos sempre buscar fornecedores conhecidos. Porém, quando você chega num outro país, é difícil. É mais difícil. Então você tem que se precaver. Você tem que ter contrato, nota fiscal e o registro dessa transação do pagamento. Tá? Porque assim a gente consegue eventualmente cobrar de volta alguma coisa que não foi entregue. Até por isso ter uma boa assessoria aqui no Brasil ajuda, Neito, porque vai te ajudar nessa pesquisa do fornecedor, vai ter pessoas para te conectar, para te apresentar, porque dificilmente um assessor que está acostumado a lidar, por exemplo, no nosso caso aqui, que a gente lida com muitas startups, dificilmente vai vir uma startup do Chile, da Argentina, Uruguai, enfim, qual seja o país, que a gente já não tenha uma similar ou algo muito próximo aqui no Brasil, que a gente possa ligar e perguntar, ei, qual o fornecedor de tal serviço você utilizou? Onde que você fez isso? Onde você fez aquilo? Quem você recomenda? E a gente consegue também ajudar a diminuir um pouco esse risco de você cair num fornecedor que não atenda às expectativas, que não seja o ideal para a empresa. Exatamente. Aí, coisas que você tem que ter no teu contrato, né? Cara, você tem que ter o escopo do que vai ser fornecido, exatamente o que foi contratado. Tem que ter preço e condições de pagamento, como vai ser pago. Aqui no Brasil, a gente faz muita coisa parcelada no cartão de crédito. Então, ter um cartão de crédito te ajuda, tá? Você poder parcelar as coisas. Mas sempre prefiro o boleto, porque no boletinho, no Pix, boleto é um documento que a pessoa te envia para você fazer o pagamento, tá? No pagamento parcelado, que não seja no cartão de crédito, na tarjeta de crédito, na tarjeta, ele te dá uma certa flexibilidade de você segurar um pagamento. Tá? Então, assim, a pessoa não fez, você não paga. Então, isso é algo que você pode estando no contrato, estando esse termo no contrato, que você pode se beneficiar. Então, tem que ter prazos, quando que vai ser entregue, todas as garantias, assim, se não der certo, se entregarem uma coisa que não está adequada, como vai ficar? Quanto tempo tem que ser feita a troca? Ou o conserto? Quem vai fazer o conserto? E também uma cláusula de rescisão, aonde você tem ali claramente quando que o negócio não vai para frente. Quando que você pode virar para o teu fornecedor e falar assim, olha, chega, não vamos continuar por aqui, não deu certo. Olha, passou super rápido. Um capítulo vai ser muito pouco, muita coisa. A gente tem muito conteúdo para conversar. E para começar a finalizar essa conversa, que está muito boa, eu gostaria que, numa frase, podem ser os dois, qual é o erro mais cometido? O que é que as pessoas, os empreendedores fazem ao se nacionalizar, assim, que seja mais comum, que vocês já tenham visto e que depois devia ter contratado uma assessoria e acabam contratando quando já perderam tempo e dinheiro? Eu acho que é ignorar a complexidade do sistema tributário do Brasil. Eu acho que esse é o maior erro, que a pessoa acha que não precisa contratar uma assessoria, não precisa contratar uma pessoa especializada aqui e acaba, por desconhecimento, ignorando o sistema tributário aqui do Brasil. E dependendo do erro que você cometa, pode ser 60%, 70% da sua empresa sendo cobrada
pelo fisco. Então, acho que esse é o principal erro para quem vem para o Brasil. E acredito que isso também passa para os empreendedores locais, não, Igor? Sim, qualquer empreendedor aqui no Brasil que ignore seu sistema tributário, ele ganha uma busca do governo aí para uma grande parte da sua receita, um confisco muito grande para pagar as multas, pagar os impostos que foram apurados errados, isso acaba tirando toda a margem do negócio. Então, é um erro tanto dos empreendedores brasileiros quanto das pessoas que se nacionalizam, em ignorar a complexidade do nosso sistema tributário. Exato, vou tentar em espanhol. Vamos lá. Começar crendo que Brasil é seu próprio país. Brasil é um país extremadamente complexo, não só em termos tributários, como Igor disse, mas também culturais. Então, os empreendedores tendem a não se ater às leis, às regras. Isso tem impactos diretos na continuidade da companhia. Não sei se foi muito bom. Agradecer, sim, vamos. E a gente vai terminando aqui muito feliz, porque a gente está muito alinhado, né? Como Enlace Brasil, como Enlace X, a gente sabe que tem muitas oportunidades. E quando a gente vai mostrando e aprendendo em conjunto, em comunidade, isso vai ficando muito mais fácil, essas brechas vão diminuindo cada vez mais. A gente pode falar em portunhol e que dá certo. Depois, claro, é muito importante, principalmente aí nos contratos, aí sim, ter um bom domínio. Aí sim que é super importante para não ir nenhuma palavra que vai em contra da gente, né? E vou deixar Boris que hoje monopolicé la conversación, así que te invito para que podamos despedirnos, agradeciendo muchísimo a Ítalo, a Igor, a Tíndaro também, o Tíndaro, que é da equipe da SAFE, que nos ajudou a coordenar tudo isso. Muito obrigado, Tíndaro, também. E Boris, no sé si ya pasamos del tiempo. Sí, pero tranquila que estuvo muy buena la conversación. En resumen, hay que cumplir las normas, hay que asegurarse los contratos, hay que tener absoluta claridad de cuando uno contrata gente, tiene regímenes del tipo completo o del EIJ, que es como contratar básicamente por servicios. Yo creo que hay muchas cosas que quedaron también para conversar en una próxima oportunidad, así que Ítalo y Igor también estarán bienvenidos en una próxima oportunidad. Creo que hay varias dudas que tienen que ver con cómo también un chileno, un argentino, toma como socio o como parceiro a un brasilero, porque hay temas de acuerdos de accionistas o acuerdos de socios que yo creo que son importantes tener en cuenta y revisar. Muito obrigado, Igor e Ítalo. Están novamente invitados para un próximo capítulo de Enlace Brasil. Creo que es un tema que precisa mucha más atención por parte de los chilenos y de latinoamericanos que gostarían hacer negocios lá. Y quiero cerrar simplemente dando las gracias a quienes nos escucharon, nos vieron. Recordar siempre que, como saben, ahí están nuestras redes sociales y le corto un poquito la cara a los invitados, pero por LinkedIn, por YouTube, por Spotify estará este capítulo. También
llegará a manos de Ítalo y de Igor. Muchas gracias, Não, gracias, faltou Pati. pergunta tradicional, a pergunta clássica, não é isso, Boris? Me Qual é olvidaba. o equipo? Para Sí, quem sí. vocês torcem? Ele precisa saber ¿Torcedor todos de qué, Igor? ¿Torcedor de dónde, qual é o Ítalo? ¿De qué? time. Então, eu sou do Rio de Janeiro, torço pro Flamengo. Eu também sou do Rio de Janeiro e obrigatoriamente, como um bom carioca, torço pro Flamengo. Se o carioca não torce pro Flamengo, gente boa não é. Essa é uma pergunta clássica aqui. Aqui a gente também. E Boris, porque depois ele vai pedir uma camisa do Flamengo. Ele faz uma coleção de. Eu O tenho que a gente manda, hein? Agora ele já tem do Águia do Vale. Agora ele tem uma camiseta do São muito José. especial. Muito Que especial. semana Da cidade de Pati, de São José dos Campos. Um time muito pequenininho. E aí, Muchas então, gracias no a meio, todos. entre Rio e São Paulo. Muito obrigado, muitas graças a todos que nos escutam, nos ven. E a nossos invitados de lujo por entregar todo esse conteúdo. E ya saben, son nuestros partners. Si necesitan ir a Brasil, hay que tener a alguien que los acompañe. Y ahí están. Está Safe para apoyar también. Un abrazo grande a todos y que tengan un lindo, lindo 2025. Obrigado. Muitas graças. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.